começou agitando a quinta-feira. Já quarta-feira dormiu agitada, né, Daniela? Os jogadores do Flamengo defendendo a seleção e hoje tem promessa de saída do time. Tá certo? Bom dia, Fox, pra você, companheira. Oi, Lívia, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tá certo, tá confirmada. É saída de jogador que defendeu a seleção ontem à noite. O lateral esquerdo Jorge, de 20 anos de idade, foi vendido ao Mônaco. Vai embora ainda esse mês. A janela de transferência para a Europa acaba no dia 31 de janeiro e a previsão é que o Flamengo já entregue o jogador à Europa antes do dia 31, porque senão ele só poderia sair bem depois. O Flamengo fica com a opção de Trauco agora, a contratação que foi feita, o primeiro reforço anunciado pelo Flamengo. Agora dá para entender um pouco melhor, o Flamengo já fazia essa negociação há algum tempo e a promessa é que o Jorge seja o jogador mais lucrativo, a venda mais lucrativa da história do clube, barrando a do Renato Augusto em 2008. Os valores ainda não foram divulgados, essa informação eu confirmei essa informação com pessoas de dentro do clube. Ela ainda não é uma informação oficial confirmada pela diretoria, mas podem contar com essa venda. Jorge, em breve, será do Mônaco. O valor do Renato Augusto foram 15 milhões de reais aos cofres do Flamengo e a previsão é que o Jorge ultrapasse um pouco ainda esse valor. O jogador de 20 anos foi revelado nas categorias de base do rubro-negro, disputou 2 edições da Copinha e em 2014 estreou no time profissional em um jogo em que os reservas foram escalados e acabou se firmando em 2015 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Desde então conquistou a posição de titular, é querido pela torcida, é flamenguista assumido e agora está de malas prontas para a Europa. Lívia. Daniela Boaventura, você continua aqui conosco, porque a gente tem muito assunto para falar sobre o Flamengo, né, Felipe? Mas antes a gente vai tocar com o Paulo Lima aqui rapidinho. O Jorge, promessa de craque no Flamengo, muito já se falava no passado, olha, esse menino não vai ficar, vamos ficar de olho no mercado. Tá aí, a Dani falou, o Flamengo não bateu, ainda não está como oficial, mas que a gente pode contar sim com a saída do Jorge. E foi exatamente a informação que eu recebi aqui também, que a negociação já estava praticamente sacramentada e a Dani confirma para a gente, está indo embora realmente o Jorge. Infelizmente, mas essa é a estrutura do futebol brasileiro, né? Revelar jogadores e abastecer o mercado europeu, o mercado internacional. O Jorge, que teve a sua primeira oportunidade jogando pelo Flamengo, pela seleção brasileira, e muito antes do Jorge pensar em seleção brasileira, e quem me acompanha aqui nos canais Fox Sports sabe disso, eu sempre ressaltei o Jorge como aquele cara que pode ser no futuro um homem que sai da lateral para jogar no meio. E são muitos que passaram por essa função, jogando pela lateral esquerda, ou até mesmo pela direita, mas a maioria pela esquerda e passa da esquerda para o meio. Eu vejo o Jorge com essa capacidade, né? De muita concentração com a bola nos pés, de muita visão de jogo, um cara que tem boa finalização de fora da área e, como o Tite falou, jovem ainda, tem que aprender a se posicionar dentro do padrão tático. Mas ontem entrou como um veterano. Em nenhum momento a bola queimou nos pés do Jorge. Portanto, é uma derrota, eu classifico uma derrota para o Flamengo em termos de Libertadores da América, uma derrota para o futebol brasileiro, acho que uma derrota principalmente para o futebol brasileiro. A temporada 2017 do Flamengo visa grandes competições e principalmente a Libertadores da América, que será cada vez mais disputada, e o Jorge vai fazer falta. O Trauco peruano chegou, tá bom, o Flamengo já trouxe o Trauco pensando nessa opção, mas em termos de renovação, de valor, de preencher esse espaço de idolatria do torcedor, o Flamengo deixa muito a desejar, mas enfim, tem que arrecadar, tem que botar dinheiro no cofre, tem que pagar dívidas e o Flamengo investiu na base e está indo embora um dos grandes valores, futuro da geração, futuro, quem sabe, titular da lateral esquerda na seleção brasileira. E vale lembrar, logo que houve o acordo com o Trauco, o peruano, a gente até falava, poxa, um cara titular da seleção peruana vem justamente numa posição que tem um cara incontestável. Verdade. Seria já o Flamengo se precavendo, e isso mostra também planejamento. O Mônaco, que faz bom campeonato na Champions League e também na França, é o líder do campeonato francês. Vamos voltar com Daniela Boaventura para falar mais sobre o Flamengo. Flamengo, Flávio Godinho, vice-presidente de futebol, envolvido numa questão muito maior do que o futebol. O Flamengo, através do seu vice-presidente, num caso de polícia. Traga mais informações para a gente, Daniela.
É isso, Felipe Mota. Na manhã dessa quinta-feira, desdobramentos da Operação Lava Jato, um trecho da Lava Jato conhecido como Operação Eficiência, prendeu o vice-presidente de futebol do Flamengo, o Flávio Godinho. Ele é acusado de ligação, na verdade ele tinha ligação com o Grupo X do empresário Eike Batista, que é acusado de desvio de 100 milhões de dólares junto com o ex-governador do Rio de Janeiro, que já está preso, o Sérgio Cabral. O Godinho foi preso hoje por volta das 6h30 da manhã na casa dele e é uma prisão preventiva, ou seja, por tempo indeterminado. O Ministério Público Federal e a Polícia Federal ainda vão avaliar se vai ter necessidade ou não de que ele permaneça atrás das grades para não atrapalhar os desdobramentos da Operação Lava Jato. O Flamengo divulgou uma nota oficial agora há pouco, uma nota bem sucinta, eu estou com ela aqui em mãos, dizendo o seguinte, que o Flamengo possui uma administração executiva profissional e que enquanto o Godinho estiver afastado, o Rodrigo Caetano vai continuar tomando conta das negociações, essa negociação inclusive do Jorge vinha tendo como frente o Flávio Godinho, e que o presidente do clube, o Eduardo Bandeira de Mello, assume também, acumula o cargo de vice-presidente de futebol enquanto o Godinho estiver preso. Não vai ter nenhuma outra nomeação, não vai ter nenhum outro dirigente nomeado para esse cargo. E aí a nota continua dizendo o seguinte: por prezar pela transparência em sua gestão e incentivar que esse valor seja aplicado em todas as esferas da sociedade, o Flamengo espera que todos os fatos sejam apurados e esclarecidos. Hoje é um dia bastante movimentado por aqui, né? Já começou com a venda do lateral esquerdo de 20 anos, o Jorge indo para o Mônaco. A gente ficou sabendo da prisão do Flávio Godinho e tudo isso vai poder ser repercutido durante o dia, porque hoje também é dia de apresentação, de lançamento oficial da patrocinadora do clube. A bebida energética vai ser apresentada para a imprensa às 2h30 da tarde na sede do clube lá na Gávea. E aí o presidente Eduardo Bandeira de Mello com certeza vai ser questionado sobre todos esses assuntos. E aí o torcedor do Flamengo tem duas maneiras de encarar, não a prisão, né? Vamos deixar isso um pouco de lado. O Flamengo inclusive diz que é de cunho pessoal, então por isso não vai fazer um pronunciamento maior, mas tem duas maneiras de encarar a venda do Jorge. Uma é ficar triste pelo lateral esquerdo tão querido pela torcida que está indo embora e por não conhecer ainda o Trauco, que é quem parece que vai ser o substituto ali direto pela posição. A outra é entendendo que vai entrar um dinheiro muito grande, a expectativa é que sejam mais de 15 milhões de reais, já que vai ser a maior venda da história do Renato Augusto, bateu esse valor, para comprar o pessoal lá da frente, o pessoal lá de lado de campo que o Flamengo vem falando há tanto tempo. O sonho seria o Vargas, as negociações com o Berrio, a gente sabe, estão bem avançadas, estão próxima já de fechar e tudo continua normalmente, segundo a diretoria. O Rodrigo Caetano está à frente dessa negociação. Ele, inclusive, foi ontem no Hotel da Colômbia para conversar com o presidente do Atlético Nacional e também com o empresário Nestor Vidiarreal, que é o empresário do Berrio. Então, pode ser que esse dinheiro entrando aqui no Flamengo signifique que vem reforços para o ataque. De qualquer maneira, as notícias de hoje, por enquanto, são a prisão do vice-presidente Flávio Godinho e a venda do lateral esquerdo Jorge para o Mônaco. A gente vai entrar agora, daqui a pouco começa a entrevista coletiva de um jogador que vai ser escolhido pela assessoria de imprensa por aqui, que aí eu volto a chamar vocês lá de dentro. Super combinado, então. Muito obrigada, Daniela Boaventura, pelas informações do Flamengo, muito agitada amanhã dessa quinta-feira. Ela falou sobre o Berrio, a movimentação em relação à contratação. Dali, ela está de olho na notícia, vai buscar informações. Agora ela citou sobre o Jorge, tem como se pensar de uma forma positiva ou negativa. É um craque que vai embora, é dinheiro que entra no caixa. O torcedor já ficou muito chateado, né, com a saída do Kaique lá atrás, que também era uma promessa, e agora ele volta ao Brasil, não volta para o Flamengo, quase foi para o Grêmio e parou no Santos. Tem como explicar isso para o torcedor, para o coração de um rubro-negro, que pode ser bom? Olivia, o que me deixa até certos pontos estarrecida é os valores, foi a maior venda do Flamengo. Gente, é muito pouco. Espera amadurecer um pouco mais essa fruta, né? Deixa ela, né, ganhar casca, né? Ganhar sabor, né? Ganhar corpo, né? Ganhar vivacidade. E aí depois espeta quem vier para cá exatamente com uma proposta muito maior. Mas existem as cláusulas, existe aquilo que deve ser pago, o Flamengo faz a negociação. Enfim, é exatamente isso, né? A dor da torcida é perder um cara que pode no futuro, e olha com o que tem de gente que já jogou por esse lado esquerdo aí, que sempre foi destaque, mais recentemente o nosso Leovigildo, né? O Júnior, né? Jogador de seleção brasileira, hoje comentarista também, grande parceiro, grande amigo, também fez sucesso ali, virou história naquele lado esquerdo.
E, de certa maneira, esses personagens, eles saem muito cedo do futebol brasileiro. E o Flamengo precisa arrecadar, mas o Flamengo vem numa fase boa de administração, de caixa, mas o momento é esse, então vende. Fazer o quê? Infelizmente, para nós que gostamos do bom futebol, gostamos do talento, da criatividade e da renovação de futuros jogadores com peso para vestir essa camisa, vai embora mais uma vez, vai brilhar no futebol da Europa, vai brilhar no futebol da França. Mônaco realmente é um belo lugar para morar. Muitas perguntas para o Paulo Lima na hashtag Bom Dia Fox Quinta e também pelo WhatsApp, então vamos a ele, enquanto você vê o número aqui na tela, mensagem chegando, vamos lá. Acho que é Anderson, do Rio de Janeiro, sou flamenguista, como vocês estão vendo, símbolo do Flamengo, símbolo da Chape. Eu queria saber de vocês se Berril vem mesmo pro Flamengo, como é que tá a contratação do Vargas e o que vocês acham e a expectativa de vocês para o ano do Flamengo nesse ano. Forte abraço para todos vocês, sou fã de vocês. Flamengo na Libertadores, junto com a Chape. Tamo junto, vamos que vamos. Forte abraço, Anderson. Olha, o Flamengo vem bem na temporada. Perdeu o Jorge, né? Notícia fresquinha, confirmada pela Daniela lá no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, infelizmente. Mas vem forte. O Berril se bobear, já deve estar pegando uma prainha aqui na Barra, onde estava concentrado aqui, né? Curtindo o litoral aqui da Zona Oeste, já pensando na nova cidade, pensando nos novos amigos, olhando uma nova moradia, enfim. O Berril está muito, mas muito perto de ser anunciado. E essa saída do Jorge pode ser exatamente isso, né? O Flamengo dá um passo à frente para anunciar o Berril, ou seja, dá uma esfriada na saída do Jorge, trazendo uma novidade, trazendo um novo nome. Está muito bom. Agora, as outras contratações, outros nomes, pelo menos por enquanto, o Flamengo não pensa. Eu acho que o Berril é um cara que tem tudo para dar certo e pode ser sim uma futura liga.